E daí, né, com a necessidade de contar mais quantidade, né, a gente precisou passar a utilizar outros recursos, né? Você tem uma quantidade maior a ser contada, então, necessariamente, passou-se a ser necessário, talvez, usar pedrinhas, né? Pedrinhas, galhos, pequenos galhos, então começou-se a ter a necessidade de ter essa contagem, de ter esse número de gados, ou número de gados, né? Número de cabeças que são fêmeas, são machos, tem que utilizar outros recursos, né? Nossas mãos já não serviriam mais para isso. E com isso começou-se a desenvolver recursos, né, como o ábaco, né, esse da esquerda aqui, né, esse primeiro da esquerda, é um ábaco, né, que já data aí de milênios atrás, né, já tem histórico dele mais de 3.000 anos, né, utilizado na China, que é um dispositivo de contagem, né, dispositivo primitivo de contagem. E também, né, logo depois começou a surgir, né, até o século XVII, XVIII, começou a surgir máquinas mecânicas, né, que são máquinas que utilizam engrenagens, né, muito sofisticadas para fazer pequenas computações, né, pequenas contagens. Com isso a gente começou a desenvolver a nossa computação, né, como a gente conhece hoje em dia. Então, dentro desse cenário, né, também já utilizando computadores bem maiores, né, agora para realizar pequenas automações, né, além de armazenar dados, também foi preciso realizar pequenas automações, além da contagem que será feita, passou-se a utilizar, desenvolver máquinas gigantes, né, como essas aí, que são já máquinas eletrônicas, né, a gente vai falar dela daqui a pouco mais detalhes, mas utilizadas em instituições de ensino, de pesquisa, em grandes empresas, para máquinas feitas por encomenda, né, para, às vezes, para o governo americano, né. Então, algumas foram utilizadas em sistemas bem sofisticados, para onde necessitava-se de cálculo científico. E a programação dela, né, evidentemente, era feita de forma rudimentar, né, utilizando, né, milhares de cabos, né, como esse daí. Então, nós temos que, nesse período, né, já começou-se a se desenvolver alguma forma de computação, né. A arquitetura, de forma geral, né, ligando novamente a arquitetura, né, e a TI, a arquitetura, de forma geral, ela se refere a um projeto de construção, né, como a gente vê no nosso dia a dia, né. Então, nós temos a arquitetura aí para fazer os nossos prédios, né, os nossos edifícios, as construções, né, museus. Então, tudo isso está ligado a melhorar, né, o sentido, né, para que as pessoas possam ter condições, né, de atividades humanas com um bom desempenho, né. Então, a ideia, né, da arquitetura, de forma geral, é, né, fazer a construção para que esses espaços que as pessoas usem, que as pessoas usam no dia a dia, né, nos seus empregos, no dia a dia, nas suas casas, tenham um bom desempenho, né. Então, essa que é a ideia. A arquitetura está sempre ligada também ao desempenho do nosso dia a dia, né? Então, para as próprias pessoas, né? E no caso da arquitetura, né, na TI, nós também temos isso, né? Na área de TI nós temos a arquitetura de computadores, né, que é essa disciplina que também está ligada ao desempenho, né? Na arquitetura de computadores, o projeto, né, vai definir esses parâmetros, né, o modo como esses diversos elementos, né, do computador devem ser estruturados para que o desempenho melhore, né? Esses elementos de computador, né, são, da arquitetura do computador, né, são um conjunto de instruções, os modos de endereçamento, né, como é endereçada a memória desses computadores, também o tipo, né, o tamanho dos dados manipulados pelo processador, né. Então, com isso, tudo que a gente trabalha, né, tudo que a gente estuda nessa arquitetura de computadores, também está ligado na melhora do desempenho, né. Desde os computadores iniciais, a gente sabe, né, melhorou bastante. Então, tudo isso também está ligado ao desempenho do computador, ok? Então, nosso primeiro computador, né, eletrônico, ou seja, o primeiro computador que trabalhava já com eletrônica digital, né, ou seja, uma eletrônica discreta, né, uma eletrônica que é diferente da eletrônica analógica, né, que é a eletrônica que os valores, né, vão sendo discretizados, né, não é um contínuo. Esses primeiros computadores
o primeiro computador foi esse ENIAC, né, que eu já tinha mostrado no slide anterior. Essa aí é só uma parte dele, né, onde era feita a programação, a entrada de dados, né, então vocês podem ver a quantidade de cabos que era necessário para você passar informação para dentro desse computador, né, para você programá-lo para realizar alguma coisa. Né. E esses computadores iniciais, né, eletrônicos, eram baseados nesse dispositivo aí que você vê, que é a válvula eletrônica. Então, um computador desse, nessa época, ele tinha cerca aí de 18 mil válvulas eletrônicas, né, e isso esquentava muito, né, consumia energia absurda e também dava muito defeito. Né, então, as válvulas, né, frequentemente eram danificadas. Então, alguns dizem que durante um ano eles trocavam todas as válvulas, né, todas as 18 mil válvulas desse dispositivo, era necessário. Então, é um computador, né, foi o primórdio, né, mais importante, era utilizado em centros de pesquisa, mas era um computador ainda muito primitivo, né. Um computador comercial, né, foi desenvolvido pelo mesmo grupo, né, que desenvolveu o ENIAC, esse UNIVAC. Então já tem aí cerca de 6 mil chaves. Ele já era comercial, ou seja, era vendido, né, para algumas empresas de grande porte, né, como o Correio Americano, GE, mas tinha aí também uma grande quantidade de válvulas, né, era necessário trabalhar ali com válvula. A saída de dados era em cartão perfurado, né, cartão de aço que era perfurado. Então, tinha já entrada e saída, né, através dessas chaves, através dessa perfuração do cartão, tinha informação, né, manipulação de dados e saída de informação, mas era muito caro também, né, mais de $1 milhão um computador desse, então só grandes empresas podiam utilizar. E dentro, ainda em 1942, né, antes, né, do início da utilização comercial, né, de computadores, já estava sendo desenvolvido o computador IAS, né, por John von Neumann. Von Neumann era um matemático que trabalhou no grupo, né, inicialmente, junto com o pessoal do ENIAC, e ele desenvolveu, né, junto com o grupo dele, lá no Instituto de Princeton, ele desenvolveu um computador que já se baseava na ideia, duas ideias que se perpetuam até hoje, né, que é o programa armazenado e a unidade, né, de manipulação de informação binária. O ENIAC ainda trabalhava com dados em décadas, né? Trabalhava com dados decimais. Mas John von Neumann desenvolveu isso, já pensando, né, na velocidade e na informação binária, ainda utilizando válvula, né? Mas as válvulas ficariam somente no estado, né, ligado, desligado, que aí vai representar o verdadeiro e o falso, né, que é o nosso binário que nós temos até hoje. Tá? Então, esse computador já tinha essa evolução que segue até hoje a base dos nossos computadores atuais. Okay? E a arquitetura de von Neumann, então, como eu falei, sendo a base dos computadores atuais, evoluiu, né, com o passar do tempo. Uma evolução que foi possível, né, foi depois da criação dos transistores. Né? Então, você imagina um componente desse, né, que é o tamanho de uma unha nossa, né, comparado a uma válvula, que é o tamanho de uma lâmpada. Né? Então, diminuiu muito o tamanho, e o transistor, além disso, né, consumia muito menos energia, muito mais eficiente, era mais barato, menor, né? Então, teve grande eficiência, grande melhora no desempenho dos computadores. Okay? Então, com os transistores, a gente passou, né, a revolucionar a eletrônica, né, a maneira com que se construía computadores. Logo depois, nós tivemos o surgimento dos circuitos integrados. Né? Então, esses circuitos passaram já a integrar milhares, né, de transistores internamente. Né? Então, com isso, foi possível, né, realizar a computação, né, cada vez de forma mais rápida. O marco aí dessa terceira geração, né, de computadores foi aí o lançamento do IBM 360, lá em 1964, que ele já tinha inovações, né, para a época, né, que como a possibilidade de trabalhar com famílias diferentes, né, de computadores, criou-se, né, a ideia de família de processadores, né, de computadores, como nós temos até hoje, né, com os processadores mais modernos, i5 e 7, né, são famílias de processadores. Então, aí a ideia da IBM já tinha isso contido nessa versão. Você tinha, né, computadores de alguns megabytes, né, de alguns kilobytes até
500 kilobytes, poucos kilobytes até 500 kilobytes, dentro da mesma família, tá? E também possibilitou programas armazenados, né, mais de programa armazenado em memória principal, né, então dava a ideia, né, de você poder rodar mais de um programa ao mesmo tempo. E passou-se a trabalhar com palavras de 32 bits, né, vamos dizer que palavra, né, quantidade de bits que podem ser manipulados, né, pela memória, né, pelo processamento do sistema computacional, tá? E aí a memória principal aí já poderia ter até 16 megabytes, né? 16 vezes 10 elevado a 6. Vamos ver daqui a pouco essas nomenclaturas, tá? Um avanço, né? A computação já com um sistema operacional também, né? Foi o primeiro sistema operacional criado, um dos primeiros para esses computadores da IBM, tá? Continuando, na quarta geração, né? Nós vamos ter já o início dos microprocessadores, né? Então, o primeiro microprocessador foi esse, o Intel 4004, né? Então, ele já integrava dentro dele uma arquitetura, né, semelhante a essa arquitetura que nós vimos do von Neumann, né? Então, já passava a ter uma velocidade maior, né, de 100 kHz, e era utilizado aí muito em pequenos calculadores, né? Mas estava tudo integrado dentro dele, toda a arquitetura principal, né, do computador já estava integrado dentro dele. E a partir daí foi uma sequência, né, de evolução de computadores, de processadores, de microprocessadores, como nós vimos, né? Não sei se vocês já acompanharam as últimas décadas, vocês vão ver que nós chegamos hoje aí a computadores com bilhões, né? Na faixa já de bilhões de transistores internamente, né? Saindo lá dos poucos 2.000 transistores do processador inicial. Na evolução dos processadores, né? Dos processadores, também veio a evolução dos computadores. Também foi a evolução dos computadores seguiu a evolução dos próprios microprocessadores, como nós podemos ver nessa figura, e aí também os sistemas operacionais que foram surgindo durante o tempo, ok? Então, os elementos, né, básicos da arquitetura, dessa arquitetura de von Neumann, que deu base para os computadores que, como nós vemos hoje, são esses aí, né? Hoje, evidentemente, né, que os processadores são muito mais, contém muito mais registros, né, mais memória e tudo, mas a base a gente vai ver que é essa mesma, tá? Então, ali o nosso processador, né, a gente tem o CPU, que é a nossa unidade central de processamento, né, que contém ali a unidade lógica, que é aritmética, né, e a unidade de controle. Então, essa unidade lógica aritmética, né, fica responsável pelos cálculos, né, que são e as comparações, né, lógicas dentro do processamento, né, da informação, e a unidade de controle que vai estabelecer todos os sinais necessários para que esse processador, essa arquitetura funcione, tá? Temos também a memória principal, né, a memória que, no caso do von Neumann, já passou a armazenar, né, o programa, né, já passou a armazenar o programa que ia ser executado, né. No início, você via que a programação era feita por cabo, né, externo, então você tinha que ficar ligando cabos para dizer qual era o programa que você precisava realizar, né, naquele processamento. Aí não, você já tem a memória armazenando esse programa, tá? E os dados também. E dispositivos de entrada e saída, que recebem e vão emitir, né, essas informações no formato legível ao usuário, né? Como é até hoje, né? Hoje você usa mouse, teclado, na época se usava, né, chaves para fazer essa entrada de dados e armazenar o programa de memória e depois dar o comando, né, para iniciar a execução do programa, tá? Além dessas memória principal, né, e entrada e saída, dentro da UCP, em mais detalhes, né, nós temos aí, que eu estou mostrando, né, a ULA e a UC, né, a unidade lógica aritmética e a unidade de controle. E nós temos aí algo que é importante, né, no processamento, que são os registradores. Então, dentro da unidade lógica e aritmética, né, nós temos processadores, temos registradores que são usados durante o processamento, né? Então, dentro da hierarquia de memória, né, que nós vamos falar daqui a pouco, né, esses registradores aqui, né, como o AC, o emulador, né, o
de multiplicação e outros que existem, são registradores que vão guardar as informações durante a execução. Então, eles são de acesso mais rápido, então, por isso que nem sempre é necessário que esse dado vá para a memória principal e retorne. Esse acesso aí dentro é mais rápido, por isso é utilizado dessa forma até hoje nos computadores atuais. Tem o barramento também, né, que o barramento é o conjunto de fios, né, que vai se fazer a ligação, né, entre a memória principal, o CPU, a entrada e saída. Então, nós temos, basicamente, né, 3 barramentos, que são o barramento de controle, né, onde a UCP, a unidade lógica, a unidade de processamento principal, ela vai, a UCP, ela vai fazer, manipular os dados, né, então, essa linha de controle, ela vai dizer, por exemplo, para a memória se o dado, né, que está na linha de dados, né, barramento de dados, se esse dado é para ser gravado na memória ou é para ser lido, né, e a mesma coisa ocorre com entrada e saída. Então, a unidade de controle é que faz todo esse controle do barramento também. Então, tem lá um barramento de controle, né, alguns fios, as linhas de endereço, né, que vai depender do tamanho da memória, né, da quantidade de palavras que ela usa, né, do tamanho da palavra que ela usa, e a linha de dados, que também vai trabalhar com esses dados que saem da memória, vão para o CP ou para entrada e saída, ok? Então, o barramento é algo importantíssimo dentro dessa arquitetura de von Neumann, que continua também até hoje nos nossos computadores atuais. Continuando aqui, né, nós temos o processamento de dados, né, tudo isso que a gente usa no computador, na arquitetura, é para processar dados. E o dado, né, no nosso caso, né, esse processamento é realizado por um computador. Então, definindo, né, o computador, né, vai ser essa máquina composta de partes eletrônicas que podem coletar, manipular e gerar resultados em forma de informação. O computador ele vai ser esse dispositivo que executa, né, uma série de instruções para gerar um resultado. Instruções essas que são executadas, né, de forma sequencial, desde o von Neumann, desde a arquitetura de von Neumann até os dias atuais, em cada processador, evidentemente. Então, essa sequência, né, é chamada de algoritmo. Então, esse algoritmo que na realidade, não vai ser formador aí do nosso programa do computador, que é a parte de software do nosso computador. Essas partes físicas, né, que a gente está falando são as partes de hardware, que é a arquitetura do nosso computador. Okay? Então, quando a gente fala de processamento de dados, né, a gente tem que diferenciar, né, o que são dados de informação. Então, a informação ela vai ser o resultado do processamento de dados. Então, a informação vai ser o resultado desse processamento, manipulação e da organização desses dados. Tá? Então, como você vê aí nessa figura abaixo, né, você pode ter dados, né, como essas peças de quebra-cabeça, né, que na realidade, olhando para elas, ela não te dá a informação, né, quando ela é montada, ou seja, quando ela é processada, né, e aí você tem a informação aí do nosso mapa-mundo. Né? Então, tem que diferenciar entre dados, né, e processamento, entre dados e informação, dentro do que necessita, né, o dado precisa do processamento para ser gerada uma informação, ok? Que é o que o nosso computador faz. Né? Outro exemplo, né, você tem a entrada de dados, né, algumas informações ali, como data, né, hora, né, uma temperatura, uma cidade, e aí para você processar, né, classificar, organizar esses dados, aí sim você vai ter, né, a informação, né, que é informação de que em Ribeirão Preto, no dia 3 de fevereiro, você tinha, em determinada hora, uma temperatura de 24 graus. Tá? Então, o processamento é necessário para que você tenha os dados organizados e tenha a informação correta. E dentro desse processamento, dentro do processamento de dados, você sempre tem, dentro do computador, para executar essas instruções, que a gente chama de ciclos, né, de busca, decodificação e execução dessa informação. Tá? Nesses ciclos, né, você primeiro, né, vai buscar, né, a informação, né, você vê aqui, você busca a informação na memória, né, depois
Você busca informação na memória, depois você vai interpretar esses dados, a operação a ser realizada. Você vai, talvez, precisar buscar, né, operandos para esses dados dentro da memória, ou seja, dados que vão ser usados para você fazer um cálculo, né, se precisa estar armazenado na memória, então você vai buscar os operandos, se houver, né, esses operandos, se a instrução necessitar. Depois você vai fazer a execução, né, dessa operação e escrever o resultado, né, ou na memória, ou para um dado para informar para fora do computador, né, no caso, para um terminal, para uma porta serial, né, ou para outro sistema também. Né. A arquitetura de von Neumann, nós temos aí essas instruções, né, que chama de instrução da esquerda, né, instrução da direita, e essas instruções estão armazenadas nessa memória. Né. No caso da memória, no caso de von Neumann, na arquitetura do IAS, ele tinha aí em cada posição de memória dessa, tinha 40 bits, então era dividido em 20 bits para a instrução da esquerda e 20 bits para a instrução da direita. Tá? E também era armazenado, né, você vê aqui abaixo, né, armazenamento de um número, também era armazenado o dado, né, qualquer dado que seja necessário para a execução, ou seja, operando, né, para você executar qualquer instrução, tá? Dado numérico. Né. Então, dentro dessa construção, a gente pode ver em mais detalhes como era executado nesse ciclo de busca. Esse ciclo de busca, né, no caso de von Neumann, até hoje nos computadores atuais, sempre começava aqui, nesse registrador, o PC, né, que é o contador do programa, aqui embaixo. Né? Então, esse contador de programa, ele sempre guarda a instrução, a próxima instrução a ser executada. Tá? Iniciando o programa, né, essa instrução estaria nessa instrução aqui inicial, nessa posição inicial da memória. Tá? A gente vai ver que isso aqui são instruções que estão registradas aí em 16 bits. Né? Depois eu falo isso. Então, ali você tem a primeira instrução, que seria essa instrução 01. A instrução 01, ela vai identificar, né, qual uma instrução correspondente, né, que o processador tem que executar. No caso da instrução 01, né, a gente não vai dar os detalhes de todas aqui, mas essa instrução 01 era uma adição. Então, esse PC buscava, nessa posição de memória, esses 40 bits. Esses 40 bits vão para esse registrador aqui, que vai ajudar na decodificação dessa instrução. Esse registrador é um buffer de memória. Então, ele armazena ali todas essas instruções e separa aqui embaixo, né, para a unidade de controle, o que é a instrução atual, que estaria nesse R, e a próxima instrução, que seria a instrução ali, no caso, a instrução da direita. Tá? E no registrador de endereço, ele vai guardar o endereço para o qual essa instrução vai buscar, né, onde essa instrução vai buscar para fazer a soma. Essa instrução ela faz a soma de uma posição de memória, que no caso aqui seria a posição de memória 100, que está aqui embaixo, representada, faz a soma dessa posição de memória com o acumulador. Tá? Então, essa instrução faz isso. Então, esse endereço é guardado aqui no nosso registrador de endereço. Okay? Com esse endereço aqui armazenado, né, então ele é passado, você vê que sempre é usado o barramento. Aqui dá para a memória qual é o endereço, e aqui a memória disponibiliza, né, esse endereço, o valor que está nesse endereço, né, número qualquer, valor qualquer que está nesse endereço, novamente aqui para o meu buffer de memória. E esse valor vai ser usado pelos circuitos lógicos e aritméticos aqui para fazer essa instrução de soma. Okay? E esse resultado dessa instrução de soma é armazenado no acumulador. Tá? Então, com isso, você teve, né, a busca, né, a decodificação e a execução dessa instrução. Tá? E aí, seguindo, né, o nosso registrador aqui, IBR, ele guardou a instrução segunda, que seria essa instrução 15 aqui, que é uma instrução de movimentação de dados, e aí ele vai guardar essa segunda e vai passar para o MR, que seria o endereço, caso essa instrução necessitasse. Essa instrução não vai necessitar de um operando, tá? Mas, de qualquer forma, o MR recebe isso, tá? Mas a instrução foi passada, né? Essa instrução foi disponibilizada, ela já foi disponibilizada aqui para o meu registrador, para o meu buffer também, né? Isso já na instrução seguinte,
e aí o controlador realiza o que é necessário, ou seja, movimentar esses dados de um registro para outro. E assim vai seguindo, né, toda o ciclo de push e execução para cada instrução que você está tendo. Você vê que aqui, né, o programador tinha que escrever os dados, né, em forma de binário, né, em forma de 0 e 1. Né. Isso hoje, evidentemente, não é mais necessário, né, porque as linguagens evoluíram, né, você depois passou a ter a linguagem assembly, né, onde você poderia fazer, né, o mnemônico dessa instrução, né, de soma. Então você teria um ADD representando o soma, e aí essa instrução passou a ser codificada de outra forma, e hoje em dia, né, você tem instruções, tem linguagem de alto nível, né, para fazer essa execução. Então, e essas linguagens que nós usamos hoje, né, a gente vai ver mais à frente, são representadas, né, são utilizadas dentro de sistemas operacionais. Né? Então, o sistema operacional é que cuida de executar, né, virtual hardware, né, todas essas informações. Ok? Então, dentro da memória, né, essa memória é importante, né, essa memória que nós temos é importante. Dentro da memória existe a hierarquia de memória. Então, dentro da arquitetura, né, você tem lá a memória principal. Essa memória principal nos computadores modernos, né, elas são separadas, né, na parte da memória interna, né, e a memória externa. Então, nós temos a memória principal, a memória interna, que é o nosso memória RAM, né, que nós já temos, e temos também memórias externas, né, armazenamento em disco, né, hoje em dia armazenamento em SSD, né, e também armazenamento de segurança, né, em fitas externas ou discos externos. Então, nós temos já essa hierarquia, né, seguindo até hoje dentro da arquitetura de von Neumann também. Essa própria memória interna, ela também tem uma hierarquia. Você vê que eu falei que nós utilizamos os registradores, né, como o acesso mais rápido para o processador utilizar, né, armazenamento, né, durante o processamento dele. Então, ele guarda, né, lá no acumulador, naqueles registros internos, o resultado da operação temporária, né, até que ela esteja toda executada, possa ser disponibilizada para fora do computador. Tá? Mas, nos computadores modernos, nós temos também, né, a memória cache. Essa memória cache, ela foi criada, né, para ficar próximo ao processador. Então, ela está junto ao CPU, né, do processador. E a ideia aí, né, que, né, as pesquisas verificaram que quando você está executando o programa, né, a maioria das instruções, né, as próximas instruções, elas estarão próximas dessa instrução atual. Então, a memória cache, ela guarda um trecho, né, do código que você já processou, né, um trecho do código binário, que está além dessa instrução atual. Então, quando o processador vai buscar essa instrução, se essa instrução está ali na memória cache, ela vai ser executada de forma mais rápida. Tá? E a memória principal, que aí já entra, né, a nossa memória RAM, que nós temos nos computadores atuais. Né? Então, o processador hoje tem uma memória cache, você tem lá a especificação dela para cada processador, tem a memória principal, RAM, que é aí, que nós temos aqui de 4 GB, 8 GB, 16 GB. Então, com isso, foi aumentando o desempenho, né, dos nossos computadores modernos, mas sempre baseado nessa arquitetura de von Neumann. Tá? E com o tempo também, o processamento de dados, né, recebeu o incremento aí, né, a facilitação dos sistemas operacionais. Né? Então, esse software, né, o sistema operacional, é aquele que vai conversar ali, né, com o hardware, né, vai manipular esses recursos. Então, ele sempre vai saber como escrever essas informações na saída, seja um vídeo, né, seja uma impressora. Então, ele está ali mais próximo do hardware. Ou seja, quando o seu software de aplicativo, né, que é esses outros softwares que nós temos, né, até mesmo a própria linguagem de programação que vocês vão utilizar, né, vão programar, quando você pede para executar, né, por exemplo, um print, né, na tela, ele passa essa informação para o sistema operacional, ele passa para o hardware, como era feito antigamente. Tinha que programar diretamente o hardware. Passa para o sistema operacional manipula o hardware para fazer essa impressão de um resultado, por exemplo, na tela do seu computador. Tá? Sistemas embarcados, hoje em dia, né, alguns ainda trabalham, né, com
não trabalham com sistemas operacionais, então você ainda manipula o hardware diretamente. Então, para quem for pensar em trabalhar com sistemas embarcados, a ideia de trabalhar diretamente com hardware, né, a arquitetura do computador ou do microcontrolador que você está usando, né, ainda é mais importante ainda. Tá? Então, seguindo depois dos sistemas operacionais, né, nós começamos a ver que, precisamos ver, né, que são a representação de dados, né, como esses dados são representados. Vocês viram que eu mostrei aí, né, dentro do ciclo de busca e execução, que nós temos esses dados aí armazenados na memória. Né? Então, esses dados são em tipo binário aqui, na realidade isso aqui está escrito em hexadecimal. Né? Se lembra que eu falei que nós temos aqui 40 bits, então você tem aqui, a cada 5 bits aqui, você tem 20 bits, a cada 5 dígitos aqui. Então, cada dígito desse, na realidade, está representando 4 bits. Então, é a forma de representação no hexadecimal. Nós vamos ver os detalhes daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, são zeros e uns, né, que a gente está representando ali dentro, e é isso que os dados, né, que os computadores atuais executam. A unidade mínima, né, a unidade menor fundamental, né, dos bits, da representação de dados, né, é o bit. Né, é o dígito binário, né, 0 e 1, onde você representa ali o ligado, desligado, desde os primórdios, né, na válvula você fazia isso, no transistor. Então, até hoje você tem ali na informação do seu software, né, um 0 e 1, que vai representar ligado, desligado, de alguma chavinha, microchavinha lá das bilhões que nós temos hoje dentro do computador. Tá? Nós temos também um conjunto, né, de bits, que mais utilizado é o byte, né, que são um conjunto ali de 8 bits. E também temos o word, né, que é o número convencionado aí, né, de bits adjacentes. Então, isso depende do computador, né, trabalhar computador de 32 bits, 64, isso é geralmente chamado de palavra, né, word. Mas é, na realidade, um conjunto de bits que nós temos, né, convencionalmente no nosso computador. E também temos, né, múltiplos, né, desses bits. Né? Então, nós temos, né, aqui a unidade quilo, né, que representa 10, representa mil quilo de mil. Então, 1 kilobit, né, serão 1000 bits. 1 kilobyte serão 1000 bytes, e assim sucessivamente. Nós temos o mega, né, que são 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão, giga, que já são 10 elevado a 9, já está na casa de 1 milhão, e assim por diante. Né? Tera, beta, hexa, várias unidades aí de informação, né, que nós temos para representação dos dados dentro do computador. Ok? E aí nós precisamos também, né, sempre pensar em como esses computadores, né, trabalham com a base binária, né? Nós precisamos pensar como decompor esses dados, né, para a gente poder entender, ou até para fazer a conversão, né, desses dados em base binária para a base 10. Então, nós, em geral, não pensamos nisso no nosso dia a dia, né? Mas se a gente representar esse número aí, 15, né, a gente pode representar utilizando potências. Então, nós temos o 10 elevado a 0, que é o valor, né, 10 elevado, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, nós temos 10 elevado a 0, que é 1 vezes 5, mais 10 elevado a 1, que é 10 vezes 1. Nós temos aí, somando os dois fatores, 15. Assim que a gente representa, decompõe o número, né, na base 10 em potências de 10, de base 10. Né? E nesse outro exemplo embaixo, né, a mesma coisa. Né? Você tem já aqui um número que é 8 vezes 10 elevado a 3, que já representa a casa do milhar, e assim por diante. Podemos ter a representação desse número decimal, né, em bases em potência de 10. Tá? Então, é uma forma de decompor o número em base 10. A gente não utiliza isso no nosso dia a dia, né, porque a gente já está acostumado a usar a base 10. Mas, quando a gente pensa na base binária, né, na base 2, é importante que a gente saiba como utilizar essa decomposição em potência, né, que é também chamada de notação posicional. Né? Então, nós temos esse número, né, que é 1000, no caso aí, né, 1, 0, né? A gente não pode falar que é 1110, né, que
pode ser, mas tem que dizer a base, né? 1110 na base 2, então está falando 1000, está pensando em base decimal. Então, na base 2 é representado com esse 2 aqui, né? Aqui embaixo, aqui, né? Tem 2, e aqui a gente faz a notação posicional da mesma forma que a gente fez em cima. Só que aqui a base é 10, né? Aqui a base é 2 ao invés de ser 10. Então, aqui nós temos o 2 elevado a 0, multiplicado por 0, né? Esse 0 aqui, posicional, e os outros são 1. Né? 2 elevado a 1, que vai dar 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, vai dar 8. Somando isso tudo, né? Nós vamos ter 8, mais 4, mais 2, mais 0, e o resultado na base 10, né? Seria 14, tá? Representado aí na base 10, ok? Então, a gente já está vendo aí, né, como fazer a conversão, né, da nossa base 2 para a base 10, né? Como saber como representar um número que está na base 2 para a base 10. Tá? Decompondo também, a gente pode também, né, fazer a decomposição, né? Outros exemplos, a decomposição da base 10, são os números de 2 aí, na base 10, que vai ser 1, 0, na base 2, representado aí por 2, elevado a 0 aqui, a 0, e 2 elevado a 1 vezes 1. Então, isso aqui vai ser 2 na base 10. E aqui o 9 na base 10, como ele é representado na base 2. Tá? A base hexadecimal, né, ela vai ser um pouco diferente porque ela possui 16 números como base. Então, as letras vão representar os números a partir da base do número 10, tá? Dessa forma aí. Então, nós temos que o 10 vai ser representado pela letra A, né? O 11 pela letra B, assim sucessivamente até o F, representado pela letra 15. Né? Então, um número na base hexadecimal, né, ele terá letras também, né, representando os algarismos, né, o número no final. Então, aqui nós podemos ver um exemplo, né, de uma representação desse número em hexadecimal, né, que é DF6, na base, passando ele, né, para a base 10. Qual seria esse número na base 10? Né? Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez nos outros, a decomposição, utilizando a base 16 agora. Então, nós temos 16 elevado a 0, que é 1, 16 elevado a 1, que é 16, e 16 elevado a 2, que é 256. Multiplicando, né, cada fator aqui, o T representa o F, né, aqui em cima. 13, então, o T representa o 13 aqui em cima, 13, então, vezes 16. O F representa o 15, então é 15 vezes 16, e o 6 aqui. Então, nós temos aqui a multiplicação, né, de 13 por 256, vai dar esse 3.328, aqui 240, 15 vezes 16, e aqui o 6, que é 6 vezes 1. Então, no final, nós temos que esse número, na base 16, representa 3.574 na base 10. Então, né, essa forma de fazer essa conversão, né, entender como as bases funcionam. Nessa conversão entre base 10 e base, qualquer outra base, né, ou desculpa, de qualquer outra base para a base 10, né, nós utilizamos notação posicional, como nós fizemos agora. Nós temos aí, por exemplo, esse número, né, que é essa sequência de zeros aqui, ele tem um 1 aqui, né, uma unidade aqui na 2 elevado a 5, né, na posição 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 32, então esse número aqui, binário, representa 32 na base 10. Tá? Da mesma forma, o exemplo que nós acabamos de ver, para você representar número hexadecimal na base 10, você faz a decomposição dele na base, utilizando a base 16, que é a hexadecimal. Okay? A base hexadecimal começou a ser utilizada, né, porque você representar, por exemplo, esse número aqui, DF6, né, na base 10, na base 2, por exemplo, que é a binária, né, você vai precisar de muito mais números, né, binários. Então, convencionou-se a usar a base 16, né, para palavras maiores dentro do computador, né, como posições de memória, por exemplo. Tá? Então, convencionou-se a usar a base 16, ao invés da base binária, que ia ficar um número muito grande. E na conversão, né, da base
entre bases, mas agora da base 2 ou da base 16, né, para a base 10, né, então nós passamos, a melhor forma de fazer, né, é usar as nossas divisões sucessivas, ok? Obviamente, né, vocês vão dizer que existe isso aí nas calculadoras, né, evidentemente, mas é necessário que a gente saiba utilizar isso também, né, fazer isso de forma convencional, tá? Então, divisões sucessivas, você pega o resto das divisões, né, na ordem inversa ao que a gente fez a divisão. Então, você pegar esse número aí, né, 3.574, dividir por 2, ele vai dar 1.787 e o resto zero. Esse resto aí está marcado em vermelho, porque ele vai ser o número, né, menos significativo do nosso número binário, né, passando esse número da base 10 para a base 2. E aí a gente continua, né, fazendo essas divisões, né, por 2. Então, ali nós temos, né, que o 1.787 dividido por 2 vai dar 893, vai ter um resto 1. Então, a gente marca ali o resto 1, e assim sucessivamente até nós concluirmos essa divisão, tá? Então, esse número, né, na base 3.574, na base 2, a gente vai pegar os restos da divisão, né, todos esses restos de divisão, no sentido contrário, tá? No sentido contrário da divisão. Então, é a forma de fazer isso de forma convencional. Esse número aí, em binário, representa 3.574, ok? Se nós formos fazer agora para a base 16, né, então é a mesma coisa. Nós temos ali que, né, o A representa 10, o B 11, como a gente já viu. A gente vai ter que fazer agora a divisão de 3.574 por 16. Então vai dar 223, resto 6. E aí a gente continua fazendo as divisões e pegando o resto, né, das divisões sentido contrário ali, está indicado na seta, a gente vai ter, como a gente já viu, né, no início, né, que esse número 3.574 representa DF6 na base hexadecimal. Ok? Então, assim, nós concluímos essa Prepara V1 para arquitetura de computadores, tá? Eu deixo aí algumas informações para vocês desse vídeo, né? Tem um livro, né, que vocês podem ler até o capítulo 4 ou 5, né? Tem bastante informação que a gente viu aqui. E esses vídeos mostram, né, é um vídeo que mostra o ciclo de execução, né, do computador IAS e também as operações em base numéricas, né, até mesmo já utilizando algebrismo, né, soma. Então, já é um plus aí para vocês para a próxima prova, tá? A próxima vez. Ficamos por aqui, então. Agradeço a todos. Até a próxima. Boa prova para vocês.